Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para a gente conversar. Eu queria muito saber de vocês, se vocês têm sugestão de alguma introdução, como que eu posso começar um vídeo, que eu falo sempre oi, pessoal, né? Que eu acho bacana também. Mas se vocês, ou eu posso começar igual o Humberto, porque assim, igual a ele eu não sou, não serei, né? Ele era único em todos os aspectos, né? Como comunicador, como professor. Então, nesse patamar aí eu não consigo chegar. Mas eu poderia começar igual ele começava em homenagem a ele, né? Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender. O que vocês acham? Me fala aqui nos comentários. Eu quero conversar com vocês sobre uma fase da minha vida que eu vivi e foi muito produtiva, tem sido produtiva até hoje, né? Que é a educação domiciliar, mais conhecido nos Estados Unidos, né? E no mundo como homeschooling. E aí, eu trouxe um materialzinho aqui para vocês verem. Essa instituição aqui, que eu e Humberto nós escolhemos. Claro que existem várias metodologias, mas como o Instituto Cidade de Deus é um instituto católico, então nós prezamos por escolher esse material. Eu tenho as apostilas todas lá em casa, né, da idade delas, mas eu trouxe só uma aqui, que eu estou de mudança ainda, não consegui me mudar totalmente, mas esse material aqui é um material vasto. Eu estou até na parte, é muito interessante esse material. Ele é um material que você abre ele, aí a capa, tem uma capa linda, eles prezam muito pela beleza, né? Um material muito rico em imagens belas, né? E aqui no material, você lá no início, né? Você sempre vai começar com as orações, né? Aí você ensina para a criança sobre o sinal da Santa Cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos nosso Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí vai ter o Pai Nosso para você ensinar para as crianças, a Ave Maria e o Espírito Santo, né? Vinde Espírito Santo. E é muito legal. Ela já decorou essa parte toda aqui, já aprendeu. Aí é muito bonito, tem muitas imagens bonitas que faz a criança conhecer o belo, né? A Igreja Católica, ela é conhecida pelas belezas, né? São igrejas belas, são imagens, são histórias dos santos com as imagens. Então, assim, é um material muito rico. Nós estávamos falando esses dias, né? O material nos leva, né, à reflexão. Então, eu estava estudando com ela sobre a questão do anjo Gabriel, né, que ele anunciou à Virgem Maria sobre que Jesus viria. Agora nós estamos nos 10 mandamentos, como eu havia falado com vocês em outro vídeo. E ele é um material muito interessante, porque faz a criança refletir, né? Esse aqui é os 10 mandamentos. Aí tem a semana, ó. Semana 1, aí o que você vai fazer com a criança, tem um sumário também que você pode consultar. Então, assim, não é falar especificamente do material, mas eu estou mostrando para vocês, só para vocês verem. É tudo muito organizado. Aí tem a história do santo, ó, São Bento. Inclusive, eu nasci no dia de São Bento. Semana que vem é meu aniversário, dia 11 de julho. Dia 11 de julho eu vou fazer 31 aninhos. Pela graça do Senhor. Então, eu estou nessa fase, né, dos 10 mandamentos para as crianças. Aí, os 10 mandamentos, assim, todo dia você tem que ler os 10 mandamentos, perguntar para a criança. Aí tem a introdução toda aqui, né, sobre os 10 mandamentos. Tem a parte de santos também, né, que as pessoas falam que os católicos, eles veneram santos, que eles dão mais espaço para os santos do que para o nosso Senhor, né, nosso Deus, mas isso é uma falácia, né? Porque, na verdade, o que acontece? Adorar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso colocar nada no lugar de Deus. Então, o santo, ele é como se fosse uma intercessão. A imagem de um santo é como se fosse
uma foto de um parente que se foi, por exemplo. Humberto morreu, eu tenho foto do Humberto ali, mas eu não ajoelho para o Humberto e peço oração, Humberto, me dê, sei, me dê isso, me dê aquilo, obrigado por mais um dia de vida, mas é uma lembrança que eu tenho do Humberto, né, a imagem dele, a foto dele, para eu saber que ele existiu, qual foi a trajetória, é como se fosse, pelo menos para mim, né, a minha interpretação bíblica. Óbvio que toda religião nós temos pessoas que exageram um pouco, né? Então, na religião católica também vai ter muita gente que põe o santo de castigo, que pede oração, né? que venera o santo, mas não é pra gente ficar venerando o santo, né? Mas é uma forma de lembrar, por exemplo, São Bento, você vai ter a história de São Bento e a imagem dele para remeter, né, a história, a pessoa que ele foi. Por exemplo, Padre Pio. Padre Pio, ele teve muitos milagres ao longo da vida dele, né? Que ele foi um intermediário de Jesus, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito particular. Antigamente não tinha essa questão na vida, né? De ficar se justificando sobre a sua fé. Cada um tinha a sua fé, ia vivendo e é isso aí. Né? Hoje a internet ela abriu uma brecha que as pessoas começam muito a brigar, a discutir por conta de religião e não vale a pena, cada um tem a sua, né? Nós temos que saber respeitar. E como eu falei no vídeo anterior também, eu tenho minhas 3 filhas, então elas que eu tenho ali que ficar batendo na tecla, que ensinando, que levando para a igreja, rezando o texto. Então é para elas, né? A minha missão aqui nessa terra principal é cuidar e educar as minhas filhas, né? Ainda mais agora sem o pai, aí fica mais complexo, né? Eu não gosto de ficar usando palavras muito negativas, porque nós somos o que a gente fala, né? Então, assim, nós temos que pensar mais positivo, sabe? Mas eu vejo que a educação domiciliar é uma educação muito boa, né? Eu gosto de usar o material porque é um guia, principalmente para quem não tem muito tempo, você já pega ali pronto, já tira, né? Você já faz ali com a criança o que ela tem que fazer, já ensina. E aí você não precisa ficar ali batendo com a cabeça, né? O que eu tenho que fazer, o material que eu tenho que montar. Então, assim, é muito bacana pegar um material já impresso, já prontinho para você ir fazendo, guiando, sabe, a sua vida. E a criança, você tem que bater na tecla todo santo dia, você tem que falar a mesma coisa 1000 vezes. Nossa, às vezes você acaba de falar, a criança comete aquele mesmo erro, mas aí você vai com todo, né, com paciência, às vezes a gente fica bem cansado, bem exaustivo, mas nós temos que bater na tecla, incentivar. É igual, por exemplo, a minha mais velha, né, ela tá escrevendo assim, já tá treinando as letras. Ai, eu tô muito cansada, disse, não, mas tem que aprender, tem que ensinar. E nossa época de escola era assim, né? Eu lembro que a minha mão doía de tanto escrever, de tanto treinar. Mesmo assim, a letra é um garrancho. A letra do Humberto era tão bonita, tão linda, porque de trazer aqui é porque eu não peguei ainda o material que eu tenho. Todo dia, na dieta dele, na saúde dele, ele anotava tudo, mandava para o médico dele, para o cardiologista, o peso, tudo mais. Mas um dia eu vou trazer aqui para vocês. E aí você tem que bater na tecla com a criança, ensinar ela. E se ela fez um mal, bota ela no trilho de novo, porque a nossa tendência é ser maus, né? Nós temos, eu falo muito, até expliquei esse dia para minha irmã que a gente está conversando, nós temos alma e carne, né? Nosso espírito e nossa carne. Se a gente não alimenta o espírito com a palavra de Deus, né? Com as coisas belas de Deus, porque você pegar uma imagem, olha que imagem linda, olha. Te remete a Deus, Nosso Senhor, você ir numa igreja bonita, vai lembrar de Deus, sabe? Você vê o menino Jesus ali no colo de Maria, você vai lembrar, né, que ele veio, ele morreu por nós, ele ressuscitou. Então, assim, as imagens belas, né? E a criança, ela tem que ter beleza, né? Ela tem que ter, tem um texto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui ele, muito bonito o texto.
Fala sobre o belo. É incrível, né? Quando a gente quer achar as coisas, a gente não acha. Aqui, ó. Como você sabe, eu tenho problema de vista, mas eu vou tentar ler, tá? Para vocês. Se os primeiros gestos esboçados pela criança são para Deus, se as primeiras imagens expostas a seus olhos falem de Deus, se o primeiro emblemas suspenso de seus pescoços se liguem a Deus, se os primeiros passos as levam à casa do Senhor, se os primeiros espetáculos que seus olhos contemplam são da igreja e lhes dão a impressão de majestade de Deus, e se suas primeiras palavras conscientes são as orações cotidianas dirigidas a Deus, com certeza essas crianças conservarão sempre o respeito e o gosto de Deus. Gilbert. Então esse texto está aqui no livro, né? Esse livro aqui da Cidade de Deus, ele é a Alfabetização 1, volume 2. Então, se a criança sempre desde pequenininha é exposta, né, às artes voltadas para Deus, às músicas voltadas para Deus, a contemplação para Deus, a leitura da Bíblia, as orações, tudo, se tudo é voltado para Deus, claro que nós estamos inseridos no mundo, nós estamos no mundo, né? Você não vai ter Deus o tempo todo. As músicas que passam na sua casa, na rua, as pessoas que você vive, conviver não vão ser todas falando de Deus, né? Você está no mundo, então você tem que interagir com o ser humano. Mas dentro da sua casa, com a sua família, se sempre for voltado para Deus, artes, é igual, por exemplo, nesse cantinho que eu falei com vocês de Humberto, né? Por exemplo, eu comprei uma Santa Ceia, uma cerâmica, que eu achei linda, então vou colocar. A tia do Humberto que faleceu, ela pintava, ela fazia obras de artes, coisas mais lindas, eu vou mostrar para vocês também. E ela, antes de falecer, ela me deu um quadro que é Jesus assim, batendo na porta. Linda, linda, linda. Então eu vou ter isso também. Então assim, dentro da minha casa, eu vou colocando Jesus, né, dentro dela, para que as pessoas, para que as crianças não esqueçam, né, que existe um Deus. E Ele que nos dá essa força, esse fôlego da vida. Então, que a gente sempre se lembre, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, mostre para as crianças que é importante, né, às vezes você vai numa igreja antiga, mostrar as artes para a criança, mostrar, hoje na internet, infelizmente, né, a impressão, assim, né, pegar um livro, se perdeu, mas que nós possamos voltar, né, ao que era antes, assim, de leitura para as crianças, tudo mais. Então, esse é o verdadeiro homeschooling, né? Andar no caminho com a criança ali. Jesus mandou, né? Ande no caminho, né? Guia a criança no caminho onde ela deve andar. Então, e ela nunca se desviará. Então, que nós, como os pais, os futuros papais, mamães, os rapazes jovens, as moças jovens que não casaram ainda, já vão estudando, já vão vendo, quando vocês arrumarem um pretendente também, vocês peguem e vão alinhando. Eu sempre falo que namoro é para conversar. Namoro é para você sentar e conversar e alinhar o que vocês pensam. Porque depois do casamento, como é que vocês vão fazer se tiver divergência, principalmente religiosa, né? E aí vem os filhos, vocês vão ter aquele emblema. Eu e o Humberto, nós éramos bem alinhados, assim, né? Desde o casamento ali. Humberto, ele me ensinou muita coisa, então, assim, nós sempre fomos bem alinhados, né? Ele falava, eu aprendi, eu sempre tive humildade de aprender. E até vocês aqui nos comentários, eu leio os comentários, então assim, tudo que vocês tiverem para me falar, sugestões, podem falar que eu estou atenta, tá bom? E é isso, vamos ensinar as crianças no caminho onde elas devem andar, vamos juntos, né? Nós vamos juntos aprendendo a trilhar essa estrada da vida, essa vida aqui ela é longa, então nós temos muito que aprender, muito que ensinar, né não? Tá bom? Muito obrigada por tudo, fiquem na paz.